meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Sementes de Atom. Esse canal abençoado que chegou aí a 1000 inscritos. Estou feliz, espero que vocês estejam felizes também em estar comigo. Deixem aqui as suas sugestões de vídeo, o que vocês acharam desse vídeo. E vamos lá, o que interessa, tá? Essa semana eu estava refletindo um pouquinho sobre alguns arquétipos que ativassem ali memórias positivas com relação a vendas. E durante todo esse meu processo de ativação de arquétipo da sereia, do diamante, entre outros, eu estive pensando um pouco mais na minha forma de vender, na minha forma de comunicar e na minha forma de utilizar o meu poder de vendas, que era algo que definitivamente eu odiava até um tempo atrás. E aí eu tive que aprender, me reinventar para poder estar aqui, até para vender a minha imagem para outras pessoas, que é muito importante para o seu trabalho, para a forma como você se comunica com as outras pessoas e a forma, claro, como você se vê, tá bom? Então, uma das coisas que a gente precisa pensar quando a gente fala de vendas é entender qual é o valor do seu produto. Qual é o valor que você acredita que o seu produto vale? Mas qual é o seu produto? Se você trabalha para outra pessoa, o seu produto é você, o seu produto é a sua mão de obra. Então, se você trabalha para você mesmo, você também ainda é o seu produto, o seu trabalho, aquilo que você desenvolve, é o seu produto. Mas a primeira pessoa que as pessoas compram é você. Então, a gente precisa estar muito bem entendido do nosso valor para poder colocar valor naquilo que a gente produz e que a gente faz, tá bom? Uma das coisas que ninguém ensinou pra gente na vida foi a vender. A gente aprende, a gente tem profissão, a gente entende sobre muitas outras coisas, mas a gente não consegue vender. Isso atrapalha até nas entrevistas de emprego, porque as empresas, elas esperam de você um perfil. Se você vai trabalhar com o público, você tem que saber se vender, você tem que ser gentil, você tem que estar no arquétipo de uma pessoa comum, mas ao mesmo tempo dependendo do nível de coisa que você vai lidar. Por exemplo, se você vai fazer atendimento ao público em órgão público, você precisa estar muito conectado com a pessoa comum para que elas sejam, para que você seja acessível para essas pessoas. Se você vai trabalhar com atendimento ao público para vendas de carros, nossa, você tem que estar muito conectada com o arquétipo, né? Do homem comum, pouco menos, mas do amante, porque você tem que mostrar ali toda uma paixão para poder as pessoas entenderem o que você quer passar, o que você quer vender e como que elas vão contribuir com aquilo que você está vendendo. Ou se de fato você está despertando paixão nas pessoas para que elas comprem o seu produto. E aí eu fiquei pensando, e existem 3 arquétipos que são os piores arquétipos para vendas, tá? E esses 3 arquétipos são extremamente comuns na nossa sociedade, a gente vê em massa. Um dos arquétipos que está muito conectado com a ideia de não vender é o arquétipo do inocente, tá? O inocente, ele sabe enxergar aspectos positivos, ele tem uma facilidade ali em ver o lado bom das coisas. Em todas as situações ele procura sempre o lado positivo, ele não gosta de parecer que está enganando outras pessoas, ele não gosta de parecer que está ganhando mais, que está sendo diferente das outras pessoas. Então, esse arquétipo do inocente, muitas vezes, ele é espontâneo e outras vezes ele pode ser ingênuo e muito ingênuo. E a ingenuidade não vende, né? Ingenuidade não vende de jeito algum. Imagina alguém que vivencia o arquétipo do inocente chegando aqui para poder oferecer um produto. Certamente você vai ser convidada a comprar o produto porque você precisa ajudar essa pessoa. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer, oferecer um produto, afirmar que a pessoa vai te ajudar. Não, uma pessoa que está sendo ajudada a partir do seu produto, não você que está sendo ajudada a partir da compra dela. Você está oferecendo um produto, não um favor, ok? Isso é como eu sei que eu vivo o arquétipo do inocente nas minhas vendas. Como você se sente quando você é obrigada a vender algo?
Como você se sente quando alguém te oferece um produto? Qual a sua percepção sobre vendas? Muitas vezes eu vivi tanto o arquétipo do inocente para vendas, primeiro porque eu achava que vender era algo ruim. Isso está muito impregnado no subconsciente do brasileiro. Vender algo, na maioria das famílias, e na minha família foi assim também, vender algo está atrelado a não ter dinheiro. Você precisa fazer uma renda extra, você precisa... Não é a pessoa que está precisando do seu produto, é você que está precisando que essa pessoa caia na sua teia ali, compre um produto que às vezes você nem acredita na existência, na potência desse produto, e aí você quer vender simplesmente porque você está pensando somente no dinheiro. E a gente não vende pensando no dinheiro, a gente vende pensando no bem-estar e quanto que o nosso produto é interessante para a vida daquela outra pessoa, quanto que esse produto vai acrescentar na vida daquela pessoa. Então a primeira coisa, você tem que acreditar no produto e em você, tá? Então a pessoa que vive o arquétipo do inocente, ela tem vergonha de vender, ela tem vergonha de oferecer produtos, mas primeiramente porque ela não sabe oferecer o produto. As pessoas compram, repare as grandes empresas, elas não precisam oferecer o produto, você vai até o produto. Porque você sabe, ela já construiu uma história, ela já construiu uma imagem, ela conversa com você. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que vou muito às Americanas, por exemplo. E eu sei que ela tá falindo e tal, e muitas outras questões, mas eu compro das Americanas. Poderia comprar na Le Biscuit, mas a Le Biscuit não conversa comigo. Ela não conversa com o meu propósito, ela não conversa com a ideia que eu tenho. Por mais que eu entre, quase nunca eu compro. Não tenho uma afinidade. Não é uma loja que casa com as minhas figuras arquetípicas. Não é uma loja que atrai. Eu não sou público dessa loja, mas eu sou público das Americanas. Eu não compraria, por exemplo, um carro que fosse... Deixa eu ver, um carro caro, um carro tipo uma Ferrari, eu não compraria. Não acho bonito, não acho legal, não conversa comigo. Não é um carro que me chama a atenção. Eu compraria um Jeep, compraria, porque é um carro que me chama a atenção. Eu consigo ver utilidade, eu consigo ver beleza. Esse carro me seduz. Mas isso não acontece com a Ferrari. Por quê? Porque não é o meu arquétipo, não é um arquétipo que tem muito forte em mim. Então, o arquétipo do inocente, ele faz com que você não veja quem são os possíveis compradores do seu produto e que você desvalorize ainda mais o seu produto. O arquétipo da pessoa comum. Bom, o arquétipo da pessoa comum é aquela que faz tudo o que os outros estão fazendo, né? Age em conformidade com a sociedade, que é bom para todo mundo que o rodeia, e perde a sua individualidade. Então, por perder a individualidade, ele não consegue vender, porque você não compra da pessoa que é parecida com você. Você não compra um produto, você não compra um serviço de uma pessoa que ganha o mesmo valor que você, tem a mesma quantidade de seguidores que você, que está muito próximo a você. Geralmente a gente não vende para pessoas que conhecem a nossa realidade, a gente vende externamente, a gente não se conecta com pessoas do nosso convívio. E quando você vira a pessoa comum dentro das vendas, você não consegue vender, você não consegue despertar no outro a curiosidade para saber, nossa, o que é que fulano tem de interessante? O que é que esse produto de fulano é tão bom? Essa pessoa, eu nem quero comprar esse produto, mas ela tem um jeito de falar sobre ele que me faz experimentar esse produto. E aí, muitas vezes, a pessoa comum, ela chega para te oferecer um produto e aí ela fala, nossa, eu vou trazer esse produto aqui para você. E aí, caso você estiver precisando, se não for atrapalhando o seu orçamento, se você quiser comprar esse mês, ela faz você refletir sobre coisas que não são necessárias na hora que você está tentando vender esse produto. Então é um arquétipo que não vende. E se você trabalha, por exemplo, dentro do seu bairro, tem uma loja no seu bairro, tem uma loja, você não vai vender, porque o arquétipo da pessoa comum não vende. Por mais que a gente tente, não vende, não dá. Ninguém compra do arquétipo da pessoa comum. A gente compra de pessoas que são
diferentes de nós, que a gente quer alcançar uma meta, ou alguma coisa que aquela pessoa tem, ou algo que aquela pessoa faz você sentir, ok? Terceiro e último arquétipo, eu fiquei muito em dúvida se eu colocaria o tolo ou o rebelde, tá? O rebelde é aquele que acredita que as regras podem ser quebradas, é aquela pessoa que você olha, ela não te passa tanta verdade, ela não te passa tanta convicção. Parece que ela tá escondendo alguma coisa. Então, é uma pessoa que tá mais propícia a passar a perna nas outras. Por mais que ela não faça isso, mas a gente, inconsciente, a gente acredita que essa pessoa tá muito conectada com o arquétipo do rebelde. E se ela te oferecer um serviço, ela pode não voltar para terminar o serviço. Ou se você comprar dela, provavelmente seja um produto furtado, um produto lesado, um produto falsificado. Então, o arquétipo do rebelde não é um arquétipo legal para vendas. Como é que eu sei que eu tenho o perfil do rebelde? Pensa de maneiras completamente diferentes, muito fora do padrão, acredita que as regras podem ser quebradas, tá sempre dando um jeitinho para conseguir aquilo que deseja de forma mais rápida, corta filas. Essas pessoas estão muito conectadas com o arquétipo do rebelde. Esse arquétipo não vende porque ela não passa verdade. A gente lê o quê? As energias, as vibrações, a gente se conecta a partir das figuras arquetípicas que a gente já tem muito forte. E aí, se você não tiver muito forte essa questão do rebelde, provavelmente você não confie nesse produto ou nessa pessoa. O arquétipo do tolo, ele tá sempre querendo se divertir, ele tá sempre aproveitando para fazer piadas, ele tá sempre agindo de forma autêntica, espontânea, e aí você pensa, cara, essa pessoa é muito fora da casinha, ela não tem noção de nada, ela tá sempre se divertindo, a vida para ela é um eterno stand-up, então não tem como confiar, não tem como comprar um produto dessa pessoa, exceto se a pessoa for um comediante, exceto se a pessoa for trabalhar com coisas que sejam voltadas, por exemplo, festas. Uma pessoa que promove festas, ela tiver esse perfil do tolo, ela consegue vender muito facilmente. Mas a gente compra porque a gente encontra diversão. E às vezes falta diversão na gente. Então ela vende com maior facilidade em determinadas áreas. Mas se esse tolo tentar vender, por exemplo, uma Natura, um boticário, vender em umas lojas de bairro, vender móveis, não vai colar, tá? As pessoas vão ficar um pouco incomodadas com o jeito que ele lida com a vida. Bom, esses 4 arquétipos que eu trouxe aqui são os 4 piores arquétipos para venda. Então, se você vivencia esses 4 arquétipos de forma muito ampla, é melhor dar uma dosada e trazer outras figuras, como o governante, o mago, o explorador. E isso vai depender também, gente, do produto. Qual produto que você está oferecendo, tá? Porque existem arquétipos que são muito, muito legais para vender em uma determinada área e não são legais em outra. Primeiro, você precisa trabalhar a sua autoestima para vender você, né? Trazer a sua ideia, trazer com eloquência, com vontade, com determinação, fazer com que as pessoas comprem a sua ideia e depois ofereça o produto que você de fato acredita, não esteja oferecendo só porque você precisa de uma renda extra. Durante bastante tempo da minha vida, eu estive muito conectada com o arquétipo do inocente e com o arquétipo do rebelde. Então eu tinha muita dificuldade de vender e eu tinha vergonha de vender. Então, certa vez eu até tentei fazer algumas vendas, tirei algumas coisas de casa. E aí eu via que as pessoas sempre vendiam coisas que já tinham usado, mas que ainda estavam bons. E eu postei no meu... Não conseguia precificar, o primeiro problema era isso, eu não conseguia colocar preço, eu não achava que aquele produto valia, mesmo sabendo que eu paguei muito mais caro por ele, mas só que pelo fato de ter trazido para casa ele já tinha perdido valor. Não sabia como falar com o cliente que estivesse querendo comprar e principalmente tinha vergonha de vender. Então eu colocava na expectativa de que alguém comprasse para me ajudar. E aí uma vez eu coloquei no meu status do WhatsApp e aí uma pessoa, né, uma amiga, comentou: nossa, você tá precisada mesmo, hein? Tá vendendo as coisas de dentro de casa.
Tipo, aquilo foi o auge pra mim. Quando, na verdade, eu só estava vendendo porque eu não tinha onde colocar, não tinha mais espaço. Mas era essa a energia que eu estava vibrando e era essa a energia que as pessoas estavam captando. Se eu tivesse oferecido o produto de uma outra forma, trazendo um texto mais legal, com energia mais vibrante, com uma positividade maior, com certeza eu teria vendido. Minha irmã, ela tem a capacidade de vender qualquer coisa. Eu brinco até que ela nasceu com um dom de vendas. As coisas são sempre bonitas, mas ela tá muito conectada com o arquétipo do inocente. Mas no arquétipo do inocente, ela consegue vender muito bem em lojas de roupa. Mas em outros lugares, isso não vai se conectar muito bem. Então, você precisa identificar qual o melhor arquétipo para sua área de vendas. E outra questão, quando você estiver em busca desse arquétipo que vai conversar com você, vai trazer a sua perspectiva, você tem que externalizar isso para o mundo, você tem que pensar nessas estratégias para que as outras pessoas consigam perceber isso. Um dos problemas maiores que a gente encontra na hora de vender o nosso produto ou o nosso rosto, o nosso modo, todo mundo tem problemas com questões de enviar currículos e fazer entrevistas, principalmente no momento em que você está sendo entrevistado. Por quê? Você tem dificuldade, você não consegue identificar quais são os seus pontos positivos, não consegue identificar quais são os seus pontos negativos. Isso é lado luz e lado sombra. Quando você entende muito bem quais são os arquétipos que você está inserido, você consegue se vender em qualquer lugar. Você pode ser o pior profissional, claro que isso não vai durar muito tempo, né? Mas você vai conseguir colocar a sua imagem ali. Claro que as pessoas que passarem pelo seu produto vai ter dificuldade em ter resultados, mas principalmente a dificuldade em ter resultados, mas ele vai conseguir cair na ideia de que você é um ótimo profissional. Isso não dura muito tempo, não indico, né, que vocês façam isso, até porque a maioria das pessoas que estão buscando trabalho em uma determinada área tem conhecimento na área, mas vocês precisam trabalhar essas questões arquetípicas que ficam muito fortes e que precisam ser mais claras para que a gente consiga de fato vender o nosso peixe e ganhar o nosso dinheiro, seja no final do mês ou no final do dia, tá bom, gente? Então vamos repensar esse conceito de vendas, vamos repensar essa ideia de como vender, de como se tornar mais atrativo e por que que a gente não vende, tá bom? Beijo grande. Lembrando que a minha agenda de consultoria está aberta, eu coloquei o WhatsApp aqui embaixo, então qualquer dúvida, qualquer questão, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Esse mês eu vou fechar um pouquinho minha agenda, serão apenas 10 vagas, tá? Onde 5 já estão preenchidas, então tentem adiantar o ladinho de vocês, se vocês de fato estiverem querendo fazer a consultoria esse mês. Caso tenha, precise de disponibilidade maior, eu vou ter para o mês de setembro, ok? Beijo grande e até o próximo vídeo.